Olá, educadores, olá, educadoras da rede pedagógica. Estamos aqui nesta abertura sensacional, olha, da 7ª semana rede pedagógica. Nem estão cabendo todos os meus dedos aqui, já são 7 encontros pedagógicos, formativos, sensacionais. E hoje aqui é uma noite muito especial, porque nós estamos com o minicurso Alfabetização e Desenvolvimento Infantil com o professor livre docente da Universidade de São Paulo, a USP, Lino de Macedo. Gente, isso é fundamental. É uma conversa, é uma live aula indispensável para você que é educador e não só que faz alfabetização, para você que trabalha com a educação de crianças, de adolescentes, pré-adolescentes. Esta é uma formação indispensável. Nós começamos hoje e vamos até o dia 8 de agosto, uma seleção de mestres e doutores, os melhores de cada aula, para proporcionar a você a melhor formação. E nessa edição temos a participação especial, além do Visconde de Sabugosa aqui, da Emília, que esteve aqui agora há pouco, da palavra cantada. Isso mesmo, vai ser muito bacana essa formação, uma festa de aprendizagem. Já vamos aqui introduzindo o professor Lino de Macedo. Gente, esse Visconde aqui vai usar um óculos um pouco menos, né, antiquado. Esse aqui eu acho que está um pouco mais moderno, né? Vamos lá então. Olha, quero mandar aqui um abraço para vocês que estão aqui curtindo e participando desta programação. Por exemplo, Mesquita, _Souza, _Tia, Catuxa, isso mesmo, Kelly.Menezes, 112, Rosemary, 6163, Thalia com 2As, _F, Martins, Valquíria da Silva Dias, Edna Potenza. Isso aí, um grande abraço para vocês e vamos de curso, vamos de formação. Já vou aqui introduzindo o professor Lino de Macedo. Assim que ele fizer um comentário aqui, estamos com uma instabilidade no Instagram hoje, estamos aqui pisando em ovos para não termos problema. Gente, olha, quem não se inscreveu na 7ª semana rede pedagógica pode fazê-lo, é muito fácil. É só você ir, sabe onde? www.semanarede.com.br. As inscrições são gratuitas e você ainda garante um certificado de 120 horas. Lembrando que o tema dessa formação aqui é alfabetização. Nós vamos nos aproximar desse objeto, vamos estudar, analisar esse objeto, a alfabetização e o letramento, de vários aspectos aqui possíveis, e com certeza vamos sair daqui transformados, mais habilitados ainda para entregar para as nossas crianças, né, mais dos direitos de aprendizagem aqui, né? Nós estamos obrigados, não é mesmo? Vamos lá, gente, olha, já vou aqui introduzindo o professor Lino de Macedo. Deixa eu ver se eu consigo colocá-lo aqui. Ele não comentou aqui ainda, vou esperar ele comentar, porque se eu clicar aqui, com certeza vai sair aqui os nossos, vão desaparecer aqui os nossos comandos. Gente, olha, aproveitando aqui enquanto o professor Lino não comenta, amanhã nós teremos aqui o professor Cristiano Muniz. E olha que maravilha, olha, ele vai lançar aqui amanhã, não é? Dia 2 de agosto, 19 horas, no minicurso Alfabetização Matemática, esse livro aqui, olha. Estão vendo? Gente, olha, uma maravilha de livro. Vou até folhear aqui para vocês, olha, colorido, com muitas ilustrações. A alfabetização matemática se faz por meio de jogos e brincadeiras. E o professor Cristiano Muniz fala sobre esse tema aqui nesse livro. Olha, que a rede pedagógica está lançando, né? Bem bacana, amanhã, 19 horas, você não pode perder. Gente, olha, estamos sorteando também kits rede pedagógica com esse livro e também com esse outro livro aqui, ó,
que nós construímos. Opa, saiu aqui um papelzinho aqui a mais. Agora sim, com o professor Celso Antunes, né? Um dos participantes aqui, célebres, né? Todos são célebres, todos nós, né? Somos célebres, todos vocês e todos vocês são célebres, né? Mas o professor Celso Antunes construiu esse livro a partir da energia da terceira semana Rede Pedagógica, muito bacana. Então, os kits, né, Rede Pedagógica, vem com uma camisa da rede, essa que eu estou usando aqui por baixo, um desses 2 livros e também um CD do Trem da Alegria. A gente é fantástico, tá? Vamos sortear. Para você participar dos sorteios, ou você rola aí o feed do Instagram, ou então você vai em www.redepedagogica.com.br/sorteios e participa de todos. Bacana demais, né, gente? E esse livro aqui, gente, olha, ele vai estar durante a semana Rede Pedagógica, sensacional, com 50% de desconto, tá? Olha só, estou lançando aqui de primeira mão aqui, enquanto o professor não aparece, olha, vai estar por 50%, se não me engano vai sair por R$40 apenas. Olha só o tamanho desse livro, gente, olha, é quase da espessura de uma Bíblia, né, tá vendo? Por apenas R$40, né, é um preço, um presente aqui da Rede Pedagógica para você que está participando do evento. Eu vou aqui informar a produção que eu não vi comentário ainda do professor Lino. Daqui a pouquinho, assim que ele comentar, eu vou introduzi-lo nessa live. Gente, olha, já tivemos aqui na semana passada, no aquecimento, o Lino, o Ilan, as suas vezes são parecidas, tá vendo? O Ilan, né, gente? Ilan Breman já esteve aqui no aquecimento, né? No pré-evento da Semana Rede Pedagógica, e também a professora Silvia Colello, os 2 que são doutores pela Universidade de São Paulo. Foi fantástico. Depois você vai acessar esse conteúdo e vai também, né, aproveitar tudo o que a Rede Pedagógica está oferecendo nesta 7ª semana Rede Pedagógica. Ah, tá. Já me avisaram aqui que o professor Lino apareceu. São muitos comentários. Daqui a pouquinho eu vou puxá-lo aqui para dentro. Obrigado aí, gente. Olha só. Ana Oliveira, Adriana Marinho Santos, Zulene, já me informaram que ele comentou aqui, eu que passou batido, né? Ele vai comentar de novo e nós vamos introduzi-lo aqui nesta live. Gente, vocês viram que sensacional a primeira live aula do professor Lino? Gente, é muito bacana. O que ele está demonstrando aqui pra gente é que a alfabetização e o letramento, de certa forma, são indissociáveis. A alfabetização e o letramento são indissociáveis do desenvolvimento da criança. Isso, e é interessante porque sempre nós estamos, né, nos desenvolvendo, não só como crianças, os adultos também se desenvolvem. E quanto mais linguagem você aprende, quanto mais letrado você é, mais, vamos dizer assim, mais habilidades, mais competências, mais poder, não é? Mais clarividência você terá. Nem vou mexer aqui muito na tela de produção, porque senão vai sumir aqui a minha tela de comandos, tá? Então vou esperar o comentário aqui então do professor Lino de Macedo. Gente, olha só, a alfabetização, como disse aqui o professor Lino de Macedo, na live aula anterior, ela se processa basicamente nos 2 primeiros anos da escola fundamental. Isso não significa que na educação infantil o tema não apareça. Como disse muito bem o professor Lino, lá na live aula inicial e também na videoaula, na primeira videoaula que foi disponibilizado no canal da rede, você que perdeu não tem problema, depois você pode recuperar esse conteúdo, tem um link lá nos stories, só arrastar para cima que você já cai direto neste conteúdo, ou então loga no curso e lá tem o link também para você clicar, ou então vai no canal da Rede Pedagógica, e lá é o primeiro vídeo, tá bem fácil de você encontrar.
O professor Lino também, não é? Não tem código, tá, gente? Todo mundo daqui a pouco vamos explicar melhor como é que você marca a sua presença, né? Então vamos lá, olha só, o professor Lino mostrou pra gente que a educação infantil também tem compromisso com o letramento. A educação infantil precisa se constituir como um espaço rico de oportunidades de letramento, não é? Isso, um espaço em que a criança consiga fazer conexões, né, para absorver conteúdos, sentidos, né, habilidades socioemocionais, de forma que quando ela chegar lá, no primeiro ano da escola fundamental, ela já tenha condições, né, de se engajar sem nenhum tipo de percalço nesse processo, tá certo? Então é bem importante, né? É bem importante que a educação infantil esteja bem preparada para, não é, propiciar condições preliminares para que as crianças possam engajar, né, na alfabetização nos primeiros anos do ensino fundamental, primeiro e segundo ano, da forma mais proveitosa possível. Então, gente, vamos lá. Deixa eu ver aqui se o professor não apareceu. Se não apareceu, eu vou arriscar, eu vou puxá-lo para dentro, sabendo que o nosso comando aqui vai desaparecer, de modo que eu não vou poder ver os comentários. Esse que é o probleminha, um bug que está acontecendo no Instagram, não é? Quando você puxa o convidado para dentro, o comando aqui, todos os comandos aparecem, a tela fica limpinha aqui e nós não conseguimos ver os comentários. Não é? Nós já estamos acostumados com esse problema do Instagram desde lá do comecinho da rede pedagógica. O aplicativo tem se aperfeiçoado, né, constantemente, mas ainda precisa se aperfeiçoar bastante. Então vamos lá, gente. Eu vou arriscando aqui, eu vou tentar puxar o professor. Rapidamente aqui. Se sumirem aqui os comandos, nós fazemos nosso fórum de debate depois. Lá. Sumiu tudo, gente. Esse que é o nosso receio, né? Sim, mas sumiu tudo. Oi, Edivaldo. Tudo jóia, professor Lino? Tudo bem então, rapaz. Eu mandei 1000 ois para você e estava já preocupado que eu não conseguia entrar. Tá muito lindo você. Gostei da sua... Então, olha, Edivaldo, deixa eu aproveitar a linda apresentação sua para falar de uma coisa que eu esqueci de falar na primeira parte, que é um dos méritos, além de tudo aquilo que eu comentei sobre a alfabetização, um outro mérito dela é desenvolver a capacidade imaginativa das pessoas. Ou seja, porque é o seguinte, né, Edivaldo, na experiência concreta, eu vejo com os olhos, eu escuto com os ouvidos, eu cheiro com o nariz, o paladar vem com a língua, o toque é com o corpo, etc. Ou seja, eu uso os órgãos do sentido e a percepção. Quando eu leio ou escrevo, eu tenho que visualizar, eu tenho que imaginar o objeto, a qualidade do objeto, a experiência que está sendo escrita. Então, veja, no seu caso aqui, veja, eu vejo você e imagino o personagem do Monteiro Lobato, o personagem do... Como é que você falou? Do pessoal lá da Palavra Cantada. Ou seja, o lindo do escrito e do lido é que ele desenvolve. Eu não vejo o objeto, eu imagino com a mente. Se eu vejo a palavra Edivaldo, eu imagino você, Edivaldo, rede pedagógica, eu imagino você. Por isso que um outro mérito da alfabetização é amplificar, otimizar, porque além de eu ver com os olhos
os olhos do rosto, eu agora posso ver com os olhos da mente. Além de eu ouvir com os ouvidos da cabeça, eu ouço sem som. É como assim, se você pensa numa música, não tem som no sentido de audível, mas tem imaginação acústica. O tato, né? Você pode imaginar um tato e ficar com calor, ficar arrepiar. Você lembra de uma comida, você pensa numa comida, numa sopa quentinha agora, nesse frio, você fica com a boca cheia d'água. Então, a leitura e a escrita permite desenvolver a imaginação, ou seja, essa capacidade mental revolucionária do sistema simbólico de você agora olhar com os olhos da mente, você ouvir com os ouvidos da mente, você sentir o gosto com o gosto da mente. Né? E isso é maravilhoso, porque além, então, do recurso direto, perceptivo, tangível, via percepção, via olho, via mundo físico, você tem, pela leitura, pelo escrito, você pode imaginar, você pode sonhar, você pode viajar, você pode realizar experiências mentais, sensíveis. Você pode chorar, ficar bravo, ficar alegre, você pode viver histórias. Por que que os jovens gostam tanto, por exemplo, eu esqueci o nome agora, essa autora que vendeu milhares e milhares de livros, essa autora inglesa, puxa vida, esqueci o nome dela. Do Harry Potter, não é isso? Isto, você vê, são livros maçudos, compridos, grossos, e os jovens amam, porque em lendo, eles podem imaginar, eles podem sonhar, eles podem viajar através de palavras. E isso é muito poderoso, é muito potente, porque agora você tem duas realidades. Uma realidade visual, concreta, perceptível, audível, tangível, e uma realidade mental, sonhada, imaginada, suposta, virtual, na verdade, né? É muito legal isso, viu, professor Lino de Macedo? Para quem está chegando agora, estamos aqui, né, com uma sumidade da psicologia do desenvolvimento infantil, o professor Lino de Macedo, que é uma pessoa que já orientou dezenas de teses de doutorado, dezenas de teses também, de dissertações de mestrado. É uma pessoa que é referência nesse assunto. Muito obrigado, professor Lino, né? E nós estamos aqui, gente, olha, fazer essa ponte aqui entre desenvolvimento e letramento, desenvolvimento infantil e alfabetização. Professor Lino, tem alguns autores, não é, que consideram que o ser humano é pura linguagem. Né? Então, alguns autores, né, consideram que a linguagem ela é constitutiva da própria existência da pessoa humana. Perfeito. Então, não é mesmo, professor? Sem dúvida. A gente pode citar, por exemplo, a Hannah Arendt, né, que tem uma argumentação nesse sentido. Então, se a linguagem é tão importante assim, não é, na formação, na constituição da pessoa, então tem que ter alguma ponte entre a linguagem, né, a alfabetização, o letramento e o desenvolvimento infantil. Maravilha. Né? É isso Como mesmo. é que você vê esse link, então, professor? É uma ótima pergunta. A linguagem, né, veja, às vezes, enquanto professor de desenvolvimento, eu sempre estudei a teoria de Piaget. E há algumas pessoas que pensam que o Piaget não valorizava a linguagem, quando, na verdade, ele reservou para o último período de desenvolvimento, que é o do pensamento formal, a partir dos 12, 13 anos, linguagem. Porque, veja você, uma coisa é uma linguagem através da qual nós podemos representar ações, objetos e qualidades. Então, por exemplo, quando eu falo para você, quando eu falo Edivaldo, então, Edivaldo é um nome
que representa, que identifica uma pessoa. Não é? Então, quando eu falo abacaxi, abacaxi é um nome, é uma palavra que representa uma classe de objetos. Abacaxi, abacate, fruta. Quando eu falo a internet da minha casa tem tanta potência de transmissão de dados, ou seja, a linguagem é poderosa porque, através dela, eu posso transmitir informações e representar coisas, representar sentimentos, representar ações, representar objetos e identificar a realidade. Só que há um outro nível superior, que é esse que a gente deseja que os alunos alcancem, em que a linguagem não tem a função de representação, ela é abstrata. Por exemplo, uma coisa é eu falar fruta e você pensar em abacaxi, laranja, manga, etc. Outra coisa é você falar fruta numa abstração, ou seja, fruta, do ponto de vista superior, se eu te pedir para você, a melhor representação de fruta é a palavra fruta. Por exemplo, né? De, portanto, são palavras que só existem na linguagem. Você não tem um equivalente físico ou empírico para elas. Por isso que a linguagem ela tem essa potência, porque através dela eu posso simbolizar, eu posso identificar, eu posso me referir a objetos, ações, qualidades, dar exemplos de coisas, eu posso imaginar situações concretas. Isso é maravilhoso, isso é fundamental, e as crianças precisam, têm o direito, têm necessidade de conhecer a linguagem enquanto representação, enquanto correspondente linguístico de uma realidade, de uma qualidade. Por exemplo, gostoso, frio. Se você fala para mim, está fazendo frio aqui, você está em Belo Horizonte ou em Brasília? Estou em Brasília agora. Pronto. Então, se você fala, Lino, aqui em Brasília está fazendo 20 graus. Eu posso imaginar, porque você está usando palavras que correspondem a uma temperatura física da cidade nesse momento. Outra coisa é a linguagem nesse sentido superior, por exemplo, uma fórmula, por exemplo, palavras como contudo, porém, que não tem um equivalente físico. Não sei se eu estou sendo claro, o Edivaldo. Por isso que a gente precisa trabalhar a linguagem nesse sentido de representação, como identificação, como referência a coisas do mundo, objetos, ações, qualidades, e preparar a criança para trabalhar a linguagem no seu sentido abstrato, no seu sentido de modelo, de algo que só existe enquanto linguagem. Essa é a maior potência da linguagem. E, na verdade, uma das condições que torna o ser humano um animal superior é o fato dele ter linguagem nesse nível de desenvolvimento, de sofisticação de uso. Muito legal. Pessoal, olha, estou conseguindo aqui acompanhar os comentários em um outro celular. Oh, meu Deus! Eles apareceram aqui na minha tela, mas já conseguimos resolver aqui com o suporte. Ou seja, você tá com 2 celulares, então. Um para a gente conversar e outro para ver os comentários dos colegas. Falando nisso, Edivaldo, tem alguma pergunta, algum comentário que você gostaria que eu comentasse, que eu falasse? Nós vamos aqui acompanhando, professor, assim que surgirem aqui perguntas, comentários, nós vamos repassar para você. Mas lembrando para todo mundo que está participando aqui dessa atividade acadêmica, que na terça-feira, dia 13 de agosto, às 20 horas, vamos ter aqui um bate-papo interativo com o professor Lino de Macedo sobre com muito gosto. E desenvolvimento com muito infantil. gosto, Edivaldo.
Só para responder a pergunta, não é mesmo, professor? Claro, Vamos com se muito dedicar. gosto. Então, podem fazer perguntas. Se eu não souber responder, eu falo que não sei, pronto. E de repente, alguém até ajuda a gente a responder, né? Com No- certeza. E quem quiser. Viu, Edivaldo? Só um comentário. Vejam, é, na verdade, eu dou aula num curso de alfabetização há muitos anos. E eu gosto de falar de alfabetização enquanto professor de psicologia do desenvolvimento, enquanto comentários gerais. É claro que os professores precisam, têm direito de receberem uma formação específica, ou seja, de como alfabetizar no sentido objetivo do termo, que práticas são interessantes, que atividades propor para os alunos, né? Como é que é a alfabetização no primeiro ano da escola fundamental, no segundo ano, como introduzir atividades preparatórias, vamos dizer assim, na educação infantil. Essa não é a minha especialidade, né? E eu sei que, felizmente, nós temos no Brasil excelentes formadores de professores, excelentes alfabetizadores, e eu confio que os colegas têm oportunidade de saber dessas práticas, de realizarem essas práticas, de terem oportunidades de. Porque agora o que eu gosto, vamos dizer assim, a contribuição que, quem sabe, eu possa dar é da gente ver a alfabetização não só nesse sentido específico, técnico, de tecnologia, o que já é importante, mas nesse sentido maior, né? Desse sentido de uma experiência que transforma as pessoas, transforma a capacidade cognitiva, afetiva, imaginativa, acrescenta uma memória, né? É como se você comprasse aí um terabyte de memória, né? Porque graças ao escrito você tem acesso às memórias do mundo, né? Isso de uma forma. E hoje, na tradição digital, igual a Erika estava falando, né? Esse vídeo de hoje ele fica gravado e as pessoas que não puderam estar aqui conosco têm acesso a ele quantas vezes quiserem, pode discutir, etc. Isso é maravilhoso, né? Então, é muito importante a gente refletir sobre a potência, né, desse instrumento que, só para você ter uma ideia, não é? O ser humano tem quantos milhares e milhares de anos na Terra? E a escrita tem aí, dependendo do critério, 10 mil anos ou 5 mil anos. Existia também uma pré-escrita. As pessoas desenhavam animais, pintavam caçadas ou guerras nas montanhas, né? Como é que fala? Dos lugares escondidos, né? Então, você tinha. Mas a escrita tem 5 mil anos. Para um ser humano que tem aí quantos milhares de anos de vida? Por que a gente demorou tanto? Porque é tal história, né? Você nasce, isso é uma distinção importante. Aliás, até aproveitando a linguagem, nós nascemos com a possibilidade de falarmos uma língua. Isso é genético. A linguagem oral é genética. A linguagem escrita, a linguagem digital, a linguagem audiovisual são aprendizagens, portanto, elas precisam de um trabalho humano, querido, sofisticado, insistente, caro no sentido de custoso, né, que vale dinheiro, que exige professores e professoras altamente especializados, que exige formação, livros, materiais, etc, etc, porque isso é uma aquisição, é uma aprendizagem, um desenvolvimento que você aprende com um outro no contexto de uma cultura e, sobretudo, na escola, né? Não é por acaso que a escola é o melhor lugar, o professor é a melhor pessoa para alfabetizar uma criança.
porque é uma aprendizagem revolucionária, sofisticada e difícil. A linguagem oral, a capacidade de falar, nós nascemos com ela, em condições normais. Mas a escrita, a audiovisual, né, a televisão e a internet e o digital, não. Nós temos que aprender nesse sentido forte do termo, nesse exercitar, né, ter bons professores, ouvir, fazer coisas que possibilitem a aquisição. Por isso que, infelizmente, muitas pessoas não têm esses recursos ou têm de uma forma muito diminuída, muito pequena, muito pobre, infelizmente, né, Edivaldo? É E eles verdade. sofrem porque eles sabem do preço que eles pagam por essa limitação. As pessoas sabem disso. Os É verdade. analfabetos sabem, ou os pouco alfabetizados sofrem porque eles sabem o preço que eles pagam por esse não saber, além de um certo nível, né? Certo. Enquanto eu estou aqui baixando os olhos, né, eu estou aqui sondando aqui os comentários, as reações dos participantes, porque nesta metodologia da Semana Rede Pedagógica, a participação sua aí de casa, no seu celular, é fundamental. Nós vamos aqui balizando a discussão a partir, né, dos seus comentários e das suas reações. Professor Lino, e também, gente, olha, quem quiser já mandar perguntas para serem apresentadas aqui para o professor Lino na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, podem mandar. Podem, aliás, mandar como, né? Sugiro que vocês comentem, né? Tragam a sua pergunta, digitem a sua pergunta nos comentários lá nos vídeos do YouTube, né? Nos vídeos do professor Lino. Já tem lá uma videoaula, a primeira videoaula, daqui a pouco vai subir a primeira live aula e depois a segunda live aula, tá? Então você pode comentar lá que nós vamos repassar as perguntas mais representativas para o professor Lino. Lembrando que na terça-feira nós temos aqui a alfabetizadora, uma das referências no Brasil, a Maria Alice Junqueira, às 19 horas. E em seguida nós temos então o professor Lino, vai ser Maravilha. espetacular. Professor Lino, olha só, encontraram, isso aí foi nos anos 90, né? Encontraram, revisitaram textos de Hegel, lá na primeira fase de reflexões dele, ainda muito jovem, na Universidade de Jena, na Alemanha, e Sim. nesses textos, né, aparece um esquema mais ou menos assim. A criança nasce, basicamente, sensações, nada mais que isso, e nas relações de troca, nas relações afetivas, com a sua mãe, com o seu pai, com as pessoas mais próximas, ela desenvolve os sentimentos e depois desenvolve capacidades cognitivas, não é? Perfeito. E num terceiro momento, né, além desse desenvolvimento sócio, né, emocional e desse desenvolvimento, né, sociocognitivo, a criança desenvolveria uma camada, né, mais avançada, que seria o desenvolvimento ético, em que a pessoa consegue fazer uma leitura mais complexa da realidade, respeitar Perfeito. a posição do outro, a posição de si. Essa narrativa, né, de Hegel, que foi aí recuperada por autores como Axel Honneth e depois nos Estados Unidos, Nancy Fraser. Eu queria perguntar, professor, né, de forma assim, né, eu não falei aqui muito didaticamente, mas do ponto de vista de Jean Piaget, como é que esse mesmo processo é apresentado e representado? Maravilha, maravilha, Edivaldo. Porque é o seguinte, né? A ética tem a ver com valor que qualifica uma ação que está sendo realizada, né? Então, ser ético, por exemplo, é você pensar nas consequências da sua ação, é você pensar o que, qual é o sentido dessa ação. Então, só que a criança pequena, ela não tem ética, mas ela tem valor. Só que o valor, você falou isso. Então, para a criança, veja, para a criança, o valor é afetivo, ou seja, ele vem pelo gosto. Quer dizer, se é gostoso, é bom. Se dói, é ruim.
Pode parecer bobo isso, mas é muito interessante. Quer dizer, a primeira valorização das coisas vem pelos sentidos, vem pelo aspecto socioafetivo. Se meu pai não gosta, então eu também não gosto. Mas, do ponto de vista da criança, o valor é gosto, é gosto. Quer dizer, por isso que criança gosta de comer chocolate e não gosta de comer alface, porque o chocolate é mais gostoso que a alface. Ela aprende a comer alface via tempero, via as outras. Bom, com o processo de desenvolvimento, no caso da teoria de Piaget, a partir de 6, 7 anos, ela vai desenvolvendo, ela vai, digamos assim, pondo o valor que era só pelo gosto ou pelo desgosto, vai pondo essa dimensão ética. Dimensão ética no sentido, por exemplo, estar com raiva é possível, mas não é porque eu estou com raiva que eu vou destruir a pessoa, vou machucar a pessoa, vou fazer mal para ela. Eu posso comunicar a minha raiva de um jeito que não seja destrutivo dela. Então, a ética, essa forma de você avaliar no sentido de apreciar o valor de uma ação, o valor social, o valor pessoal, a conveniência dela naquele contexto. Estas formas de apreciação são mais sofisticadas. Agora, o gosto continua sendo uma referência, só que aí, sobre isso, você tem... Por isso que precisa explicar para a criança, discutir com ela, ir pouco a pouco introduzindo uma forma de apreciação, de julgamento, né, que não seja simplesmente mobilizado pelo gosto ou pelo desgosto, pelo ruim ou pelo bom. Né? Então, você vê, e por isso que a ética ela é uma organizadora da nossa vida, da nossa relação com o mundo, né? E ela não é uma. Por isso que a ética ela é diferente de norma, de uma norma social. Por exemplo, em certas culturas, usar chapéu é bom, em certas culturas, usar chapéu não é bom. Quer dizer, uma coisa é uma norma social, um combinado social que organiza relações. Outra coisa é uma ética que, independentemente da cultura, ela qualifica uma ação como sendo válida, não válida, valiosa, boa para mim, boa para a natureza, etc, etc. E isso, veja, você aprende com o desenvolvimento, como você bem falou, o desenvolvimento afetivo, social, cognitivo, você aprende a raciocinar, a observar, a formular hipóteses, a pensar, vamos dizer assim, e ter uma ação pensada, uma ação refletida, uma ação ponderada, como se diz. Muito interessante. Professor Lino de Macedo, para quem está chegando agora, doutor, né, professor da USP, um grande especialista em desenvolvimento infantil aqui nesta abertura da 7ª semana Rede Pedagógica. Professor, eu gostaria que você, já vi pontos disso na sua apresentação, na videoaula também, né? Eu gostaria que você mostrasse a importância do processo de alfabetização e letramento, né, nesta constituição da interface entre a criança e o mundo em sua volta. Isso. É perfeito, veja. Porque, olha, então, o letramento, né, me permita falar um pouquinho mais de letramento. Por exemplo, nesse contexto da pandemia, nós estamos recebendo de muitas formas quem lê jornais, quem vê televisão, quem discute,
enfim, quem até sofre tendo um parente ou um familiar que morreu, que ficou doente, que precisou ser hospitalizado, que ficou desempregado ou subempregado, ou que ficou trabalhando demais porque... Enfim, então, nós estamos tendo um letramento em saúde. O letramento em saúde é você aprender, né, o valor, por exemplo, do medicamento, o valor da vacina, você saber os prós e os contras, por exemplo, determinado medicamento, você, por exemplo, descobrir, né? Você vê, nós estamos tendo uma aula hoje, né, no mundo de hoje, no contexto da pandemia, sobre a importância de lavar as mãos, do álcool gel. Porque, para uma criança, por exemplo, e para muitos de nós, eu olho para a minha mão, se eu não vejo sujeira, uma sujeira visível, minha mão está limpa. Então, o letramento, ele permite você se qualificar para compreender, não como especialista, não, nós não somos médicos, não somos doutores, mas a gente está se qualificando socialmente, comportamentalmente, para ter um cuidado de saúde, né, bom, necessário nesse contexto da pandemia. Então, nós temos letramento científico, letramento em saúde, letramento de alfabetização, letramento da escrita, né? Por exemplo, Edivaldo, confesso para você, eu nunca tinha feito lives antes da pandemia. Eu sou um velho professor, etc. Já dei milhares de aulas, minha vida é da aula e eu gosto disso, mas essa interação que nós estamos tendo, para mim, ela é nova. E eu confesso para você que eu fico, às vezes, aflito, que eu não sei entrar direito no Instagram e fico preocupado se eu, enfim, estou agindo conforme... Enfim, eu sei que vocês orientam a gente, vocês ajudam, mas, enfim, onde que eu quero chegar com isso, né? É muito importante que a gente aprenda, né, essas formas de letramento, né, entendendo por letramento essa qualificação social, afetiva, cognitiva, né, cultural, graças às quais você se torna uma pessoa melhor para o mundo, melhor para os outros e melhor para si mesma. E essa é a bondade da leitura e da escrita, né? Ela nos transforma. Você vê, eu posso conhecer cidades, eu posso saber história, geografia, etc., pelo escrito. Eu posso, né? Hoje você tem o recurso, né, igual você está personificando um personagem, está vestido, né? Então, eu vejo você e posso ler sobre esse personagem, né? Posso ler coisas que ele faz, características dele, etc, etc. Então, é este entrosamento entre recursos de linguagem, recursos simbólicos, recursos de interação, recursos de comunicação, que nós vamos ampliando as nossas possibilidades de interação com o mundo, de modo a otimizar, né? O que quer dizer otimizar? De repente, por exemplo, se esse evento tivesse que ser em Brasília, se eu tivesse que estar em Brasília, se as colegas que estão me ouvindo, me vendo, tivéssemos que estar todos em Brasília, de repente nós não teríamos a possibilidade de estarmos todos juntos como estamos agora. Então, nesse sentido, isso se chama educação híbrida. A educação híbrida, ela combina recursos, né? Você vê, o digital ele otimiza recursos da tradição oral, da tradição escrita, da tradição audiovisual, acrescentados aos recursos
do virtual, da tecnologia digital. Então, não é que ele nega, que ele substitui, que ele apaga, que ele despreza os recursos anteriores. Não, ele integra, ele põe dentro da barriga dele isso e apresenta a novidade própria do novo recurso, que é a internet, que é a interação, a conectividade, o você poder gravar, enfim, todos esses recursos que você sabe tão bem. Então, na verdade, né, nós temos, por exemplo, hoje, por exemplo, o escrever. Né? No computador, você escreve, você corrige, você faz esboços, você pode publicar. Hoje, tem gente que publica livro só por ele mesmo. Ele escreve, ele corrige, ele edita, ele vende. Ontem mesmo eu comprei um livro escrito por um autor que eu gosto dele e que ele publicou o livro, ele vende o livro na internet, ele tem um audiobook, ele tem uma leitura do livro, é um livro em inglês. Então, o que eu faço? Eu comprei o livro escrito, tudo isso digital, e eu escuto ele lendo o livro e eu vou treinando o meu inglês, ouvindo a leitura do autor, né, com a entonação, a voz dele. Ele é um americano que mora aqui na América do Sul. E é lindo isso como possibilidade. Né? E aquilo que eu falei antes do intervalo, né? O que eu lamento, né? O que me deixa triste é que temos essas possibilidades e muitas pessoas não podem ter acesso ao melhor delas, pela pobreza, pela injustiça, pela desigualdade, pela falta de oportunidades, pela miséria social, pela injustiça. Isso é triste, né? Eu sei enfim, que a gente precisa festejar o bom e também observar essas coisas e lutar para que mais e mais pessoas tenham acesso a esses bens da cultura, né? Esses bens da linguagem. Perguntaram aqui, professor, desculpe que até a descrição, estou reproduzindo aqui a pergunta de uma das seguidoras. Qual é o livro que você mencionou? O livro? Peraí que eu preciso olhar aqui, olha. Olha, enquanto ele está procurando lá o livro, pessoal, estou aqui. Isso, já encontrou, né? De Heart to Start, né? O coração do começar. E o autor, ele se chama David Kadavi, de Heart to Start. Eu posso mandar, que ele fala sobre a procrastinação, né? É tal história. Procrastinar é aquela história, né? É bom e tal, mas amanhã eu vejo, amanhã eu faço. Estudar é bom, ler é bom, mas amanhã eu leio. Escrever é bom, mas amanhã eu escrevo. Agora eu estou com preguiça, agora eu estou com pressa, agora eu não estou com vontade. Então, muitas vezes, nós usamos esses subterfúgios para não fazermos coisas sobre as quais a gente dá tanto valor. Amanhã eu vou ler esse livro, ou eu compro o livro. Mas... Então, ele fala sobre, ele dá dicas, né, sobre como é que você começa algo, né? Como é que você começa algo, desenvolve e termina, né? Por exemplo, a 7ª reunião pedagógica foi um sonho do Edivaldo, foi um planejamento, foi todo um trabalho preparatório e hoje nós estamos realizando. Então, ela teve um começo, ela teve um fim, ela teve um meio e está tendo uma realização nesse momento, né? Então, eu gosto desses livros assim que refletem sobre, enfim, essas atitudes nossas, positivas ou negativas, que muitas vezes afastam a gente de coisas que a gente dá valor, mas que a gente procrastina, que a gente adia, que a gente
né? Enfim, deixa para lá. É muito legal. Professor Lino, resumindo aqui, um resumo aqui, na verdade, bastante humilde da sua rica fala até o momento, né? Você apresentou aqui, né, a alfabetização e letramento na perspectiva do desenvolvimento infantil como condições necessárias para a Perfeito. criança, né, se conhecer e Isso. também conhecer a realidade em volta de si. E também falou sobre a necessidade, até destacamos isso na videoaula, de educação infantil se constituir como um ambiente rico em oportunidades de letramento e de alfabetização, como instância preparatória para a alfabetização propriamente dita nos 2 anos iniciais da escola fundamental, do ensino Maravilha. Um belo fundamental. resumo que você fez, Edivaldo. Muito obrigado. E tem uma outra parte aqui para frente, uma parte, digamos, mais crítica, professor, que é o seguinte: quando a criança, né, aprende a fazer essas leituras, a leitura do mundo, ela acaba percebendo, né, que, né, essa linguagem, né, os sentidos, né, os conceitos que estão no mundo, que constituem esse mundo, nem sempre, né, são favoráveis. Muitas vezes são hostis. É verdade. Né? Até cito aqui, né, um autor alemão, que é o Habermas, que fala que a linguagem ela reproduz assimetrias de poder. E você falou muito bem disso, né, que no começo lá, ainda na era da oralidade, né, quando começou a aparecer a escrita, ela era restrita a poucos Perfeito. sujeitos, né, aos sujeitos dominantes. No caso de Roma, aos patrícios, né? Até as Isso. leis também, né? Existiam as leis, professor. Essa é uma área que eu estudo mais. Existiam as leis, só que eram escritas, e só mesmo as pessoas, os patrícios, né, as pessoas ricas, os É. cidadãos plenos, né, é que tinham acesso a essas leis escritas. Então, aplicavam as leis da forma como queriam. Eu queria perguntar o seguinte: então a criança percebe, né, professor, que não é neutra, a realidade não é neutra, a própria língua não é neutra, né? Não. Aquilo que ele aprende, né? A ferramenta que ele tem para decifrar o mundo, ela também é distorcida. Então Isso. ele tem que fazer Perfeito. um trabalho em cima da própria linguagem, não é? Primeiro, Perfeito. professor, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, os professores já podem ir trabalhando com as crianças tanto essa realidade, logicamente, de acordo com, né, a capacidade de apreensão da criança, mas também ele, professor, tomando conhecimento disso, né, e Isso. buscando fazer uma educação emancipadora. Né? Já sabemos que a educação, por definição, ela é emancipadora, mas como é que nós colocamos intencionalidade pedagógica nesse Isso. processo? Maravilha, Edivaldo. É uma bela questão. Né? Porque, de fato, né, é como assim, internet, sim, mas não de qualquer jeito, de qualquer forma, qualquer coisa. Ou seja, nós temos que ter critério, nós temos que ser críticos. E uma das vantagens do letramento, da alfabetização bem conduzidos, é nos tornarmos críticos, criteriosos. Ler, sim, mas não ler qualquer coisa. Escrever, sim, mas não escrever qualquer coisa. Infelizmente, muitas pessoas usam, né, a escrita para falar mal do outro, para destruir coisas que não valem a pena ser escritas, mas a pessoa escreve. Então, por isso que essa dimensão ética, novamente, essa dimensão de valor, de critério, de crítica, é a tua história. Vale a pena. Por isso que, por exemplo, você estava falando do Ilan, né? Eu admiro ele muito como autor e como uma pessoa criteriosa, ou seja, os livros você tem milhares e milhares de livros infantis, mas qual que vale a pena ler? Seja pelo conteúdo, seja pela mensagem, porque senão fica uma coisa assim, é outra história. Usar faca, sim, mas usar faca para matar o outro ou para cortar um alimento, cascar uma laranja, é, ou seja, quer dizer, tudo que é humano
precisa dessa dimensão ética, de valor, de critério, de, de, de avaliação no melhor sentido do termo. Quer dizer, vale a pena? Vale a pena? Isso é construtivo? Isso preserva a integridade das pessoas, do mundo, etc., ou não vale a pena? Porque, senão, esse é o problema do tecnicismo, né? Porque a alfabetização ela tem uma dimensão técnica, no sentido positivo do termo, mas escrever sim, mas não escrever qualquer coisa de qualquer jeito, ler sim, mas não ler qualquer coisa de qualquer jeito, etc., etc., porque, senão, aquilo que é bom pode ser ruim. Por isso que a gente tem que ter uma atitude criteriosa. E os professores, né, as professoras, têm um papel, novamente, fundamental de colocarem esse tema na roda. Eu vou ensinar vocês a lerem coisas que valem a pena ser lidas. E por que valem a pena? Porque elas nos melhoram como pessoa, nos melhoram como parte do mundo, elas nos permitem ter acesso, né, a algo que nos melhora, nos enriquece. Porque o mal também pode ser escrito. O destrutivo, o desrespeitoso, também é escrito. Então, o problema, a linguagem, a escrita nesse sentido é um meio. Agora, e a gente tem que dominar esse meio, mas saber usá-lo em favor de um fim que seja valioso. É interessante, né? Senão você se perde. Você, algo que poderia ser bom, empobrece. É verdade, né? Professor, você mesmo apresentou aí no começo lá então, né? As pessoas letradas eram um grupo bastante seleto e a alfabetização e o letramento eram sonegados, ou seja, as pessoas se alfabetizaram, se letraram, mas não assumiram uma postura ética. Então, isso é até possível. E você usar as suas ferramentas, né, de alfabetização Exatamente. e de letramento para excluir os outros, né, para oprimir. Usaram isso como instrumento de poder. Por exemplo, ainda hoje, infelizmente, em alguns locais, as meninas, as mulheres, né, as meninas, não podem aprender a ler, porque elas precisam ser mantidas numa condição inferior aos homens. A desigualdade de gênero ainda é muito grande, infelizmente, em vários aspectos, inclusive neste. Muito assim, interessante. A gente tem exemplos aí na literatura, né? Tem o caso de uma menina, eu esqueci o nome dela agora, maravilhoso, que ela conseguiu, apesar dessas restrições, se alfabetizar, escrever, publicar livro e mostrar que as pessoas têm direito, né? Pobres, né? Infelizmente, pessoas pobres nem sempre têm direito ao acesso àquilo que certas classes sociais abastadas têm. Então, é uma pena, porque esses recursos são para todos, né? Para melhor o mundo como um todo, e não é um privilégio de classe ou de certas pessoas ou grupo de pessoas. Mas essa é a dimensão política da leitura e da escrita, a dimensão política do letramento. Nossa, as pessoas muito têm legal, direito, né? ao saber. Muito legal, gente. Olha, estamos aqui até chegando ao final dessa live maravilhosa aqui do professor Lino. Mas vejam vocês como ele fez uma apresentação inteligente, comprometida, né? Clara e, acima de tudo, muito útil à educação brasileira, à educação como um todo, né? Apresentando aqui essa conexão entre a alfabetização e o letramento com o desenvolvimento infantil, mas não um desenvolvimento infantil puramente biológico, puramente psicológico, mas um desenvolvimento infantil que se desdobra em dimensões políticas, como ele acabou de dizer aqui, não é?
O que é alfabetização e desenvolvimento infantil em um approach aí, uma abordagem política? Quando você faz esse processo para a emancipação da criança, né? Para Perfeito. ela conseguir alcançar a posição, né, política, jurídica que ela tem direito na sociedade. Também a dimensão social, né? Sem Claro. alfabetização e letramento é muito difícil você se integrar à sociedade. E aqui até, professor, nós vamos tratar disso também ao longo da semana, da sétima Maravilha. semana na rede pedagógica, há pessoas, né, como pessoas surdas, não é? Há Claro, maravilha. pessoas, né, que não conseguem, né, ter acesso a essa alfabetização e a esse letramento, né, Perfeito. Maravilha. normal, vamos dizer assim, né, o Maravilha. típico, né? Precisamos ter, então, alcance também para essas pessoas. E também, né, a questão do desenvolvimento social, no caso do letramento, né, e do desenvolvimento infantil também, como também um processo de integração cultural, que é também algo muito importante, né? Então, o desenvolvimento infantil é algo muito importante, que tem diversas dimensões, como você apresentou, e igualmente a alfabetização e o letramento. E eu gostaria, professor, de deixar você à vontade para fazer o encerramento da sua fala, né? Se dirigindo aí a todos os participantes deste evento. Nós temos aqui agora cerca de mais de 900 pessoas, mas muitas estão inscritas no evento e vão acessar esse conteúdo posteriormente. Fique à vontade, então, para Então, se dirigir. eu só quero dizer que é uma alegria eu poder participar aí dentro nos limites aí das minhas possibilidades dessa formação tão generosa, tão rica que vocês, a rede pedagógica oferece aí para os colegas, para as educadoras e educadores brasileiros. E um beijo para vocês e a gente se vê na terça-feira. E muito obrigado, Edivaldo. Um abraço, querido. Muito obrigado, professor Lino. Eu quero aqui, professor, aqui mandar um abraço aqui para as pessoas que estão acompanhando. Vou citar algumas aqui, a Ana Galo. Vou citar aqui também, professor, as pessoas que estão comentando aqui, dizendo que adoraram essa live, gostaram muito da sua palavra, né? Ana Underline Reforço, Aninha, Maria José, Mari Santos, a Fabiana, muita gente aqui participando e comentando aqui nessa live, muito interessante. Então, professor, a gente se encontra aqui novamente, né, na terça-feira, Com muito gosto, Edivaldo, com muito gosto. às Então, 20 sucesso horas. aí e felicidades para vocês. Muito obrigado, Muito, hein? Um muito abraço. obrigado. Um Obrigado. abraço, até mais. Até mais. Pessoal, vamos encerrar essa live aqui, já volto em seguida aqui para dar alguns avisos aqui, alguns encaminhamentos. Muito obrigado, professor. Gente, olha, estamos aqui encerrando com o professor Lino de Macedo esse mini curso Alfabetização e Desenvolvimento Infantil na abertura da sétima semana Rede Pedagógica. Voltamos em seguida aí com uma live curtinha para dar alguns recadinhos pedagógicos para você. E quero aqui já citar aqui mais 3 pessoas, tá? Mandar um abraço aqui para algumas pessoas em representação a todos e todas que estão participando ou que vão participar dessa formação. A Noeli, Jaci Underline Isadora, Conceição, Gomes Underline, deixa eu ver que subiu aqui rapidinho, e também quero mandar aqui um abraço para Josiane.Guedes21. Forte abraço para vocês. Vamos encerrar e daqui a pouquinho a gente volta para dar alguns recadinhos aí para você. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva em www.semanarede.com.br. Quem não fez, não participou ainda da primeira videoaula do professor Lino, ela já está disponível lá no canal da rede no YouTube. Aqui no Instagram tem um story com o link para você arrastar para cima e acessar esse conteúdo. Tchau, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta.